Nessa aula a gente vai falar sobre os ácidos nucleicos, a gente vai entender o que é um ácido nucleico, a gente vai observar quais são os ácidos nucleicos, né, DNA e RNA, ver as características peculiares e as diferenças entre um e outro, a gente vai conhecer os tipos de RNA e as características associadas, né, algumas funções associadas a cada um, além também dos nucleotídeos. Então, existe o que nós chamamos de dogma central da biologia molecular, certo? O que é esse dogma central? Vocês devem lembrar que dogma é algo ligado à religião, certo? Mas a gente utiliza esse termo dentro da biologia. O que seria dogma? Seria algo que é uma verdade, é um procedimento, é um processo que os cientistas descobriram e que esse processo ele tem uma direção, certo? Então, a gente fala de ácido nucleico, a gente está falando de duas estruturas, o RNA e o DNA, certo? No nosso caso, essa informação, né, que nós chamamos, que é como se fosse um livro, que as nossas células, particularmente uma parte delas, né, um elemento que está presente dentro delas, vai lendo e vai sintetizando determinadas informações, essas informações elas vão se expressando e aí vão formando o nosso organismo. Tudo que vocês imaginarem está nesse livro. Cor do olho, cor do cabelo, tamanho do cabelo, jeito do cabelo. Até mesmo o nosso comportamento, ele está escrito nesse livro, né, que é o que nós chamamos de DNA. Né? Essa informação ela está armazenada no DNA, que é o que nós chamamos de ácido desoxirribonucleico. Nós vamos ver mais adiante por que tem esse nome desoxirribonucleico. Essa informação está armazenada no DNA. Em todo o DNA, não, certo? Em alguns pedacinhos do DNA que nós chamamos de genes. Essa informação, posteriormente, ela é decodificada pelo RNA, ou seja, ela é transportada para o RNA. E desse RNA nós temos a execução dessa informação, que é o que nós chamamos de proteínas. E aí nós temos o que seria uma síntese de uma proteína. A síntese do DNA começa da extremidade 5' para a extremidade 3'. Sempre é assim, certo? Da 5 para 3. E aí, posteriormente, nós temos a síntese de RNA, que é o que nós chamamos de transcrição, certo? A duplicação do DNA, a replicação do DNA, ela ocorre lá no núcleo da célula. A síntese de RNA, que é a transcrição, ou seja, essa leitura bem aqui da 5' para 3', ela ocorre lá da região 5' para 3'. E aí, posteriormente, nós temos o que nós vamos chamar síntese de proteína, certo? Que ocorre lá no citoplasma. Então, a duplicação ocorre no núcleo, a transcrição também ocorre no núcleo. Quando o DNA é transcrito para RNA, sai o RNA mensageiro com a mensagem decodificada, vai lá para o citoplasma e nos ribossomos ocorre a síntese de proteínas. Aí nós temos o DNA, que é um repositório da informação genética. Nele estão contidas as informações para tudo que é de proteína, de comportamento da gente, de estrutura física, etc. Ele dirige a sua própria replicação e também a transcrição do RNA. Ou seja, ele mesmo controla o seu processo de duplicação e, posteriormente, a transcrição. Por sua vez, o RNA ele é multifuncional, né? Ele tem alta diversidade funcional. Ele codifica, ele decodifica, ele regula, ele sintetiza informação na forma de proteína, além de executar a informação genética, né? No caso da síntese de proteína, por meio, por exemplo, das ribozimas, e no caso, por exemplo, de alguns vírus, como é o caso do vírus HIV, ele é repositório de informação genética. E aí nós temos algumas funcionalidades do RNA. Tem o chamado RNA mensageiro, que é o RNA que é sintetizado no núcleo, ou seja, o DNA, ele serve de fita molde. E aí nós vamos ter essa síntese de RNA mensageiro,
ou seja, há um processo de decodificação do RNA, e esse RNA sai do núcleo, vai lá para o citoplasma, vai lá para os ribossomos para haver a síntese de proteínas. Nós temos o RNA transportador, que participa da síntese de proteínas, certo? É ele quem vai levando os aminoácidos, vai acrescentando os aminoácidos para fazer a proteína, a construção da proteína. Nós temos o RNA ribossômico, né? Que é um RNA que coordena a interação entre o RNA mensageiro, o RNA transportador e a proteína, ou seja, ele é que controla essa síntese, certo? Essa interação entre esses dois RNAs anteriores, o mensageiro e o transportador. Nós temos o snRNA, que é o chamado Small Nuclear, que são pequenas moléculas de RNA que elas são encontradas no núcleo. Né? Elas são importantes numa série de processos, de mecanismos, e elas se encontram associadas a RNA polimerase 3, né, que é uma enzima que vai estar participando da síntese de proteínas. Nós temos um outro tipo de RNA, que é o RNA-I, né, que a importância dele diz respeito ao fato de que ele é um chamado RNA de interferência, é ele que controla a terminação da síntese de proteína, ou seja, ele interfere, certo? E nós temos o HNRNA, que é o Heterogeneous Nuclear. O que é esse HNRNA? Ele é uma molécula que ela é resultante da transcrição, particularmente numa célula eucariótica, né? Esse RNA ele possui dois tipos de regiões específicas, uma chamada de exons, que são regiões codificantes, são regiões que expressam alguma informação, e nós temos os introns, que são regiões não codificantes, ou seja, são regiões que os cientistas ainda hoje estão estudando, né, para saber qual é a funcionalidade, mas até o momento eles não têm uma resposta plausível para dizer qual é a função desses introns, certo? E, no caso, esse RNA, esse HNRNA, ele está ligado a RNA polimerase 2. Então, vocês estão vendo que o RNA ele é bem funcional, né? Ele participa de vários processos, de várias atividades. Aí nós temos os nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? É importante que vocês atentem-se para esse nome, porque nós temos também os chamados nucleosídeos. O nucleotídeo nada mais é do que um conjunto formado por três elementos: uma base nitrogenada, um açúcar, que nós chamamos de pentose, e fosfato. No caso aí do nucleotídeo, né, tem como função, entre outras, transferência de energia na forma de ATP. No caso, energia armazenada no grupo fosfato. É mensageiro químico, né, o RNA é um mensageiro químico, por exemplo. Armazena e transmite a informação genética, no caso do DNA, e aí é formado por três partes: uma base nitrogenada, nós vamos ver mais adiante quais são, um grupo fosfato e uma pentose, né, que é um açúcar com 5 carbonos. No caso das bases nitrogenadas, vocês devem lembrar que nós temos a adenina e a guanina, que nós chamamos de bases púricas, e aí nós temos a citosina, a timina. Esses 4 nós encontramos no DNA, e no caso do RNA nós não encontramos timina, nós encontramos a uracila. Essas 3 últimas nós chamamos de bases nitrogenadas pirimídicas, certo? No caso do açúcar nós temos 2 tipos: a desoxirribose, no caso do DNA, e a ribose, no caso do RNA. O que muda é a estrutura espacial, certo? Aí o exemplo, vocês estão vendo aí um nucleotídeo, certo? Fosfato, pentose, base nitrogenada. Não vamos esquecer dessa estrutura. É uma estrutura de 3 partes. Fosfato, que carrega energia, vocês estão vendo aí, grupamento fosfato. Uma pentose, que pode ser uma desoxirribose ou uma ribose. E uma base nitrogenada, que pode ser qualquer uma dessas 5 bases. Não vamos esquecer: nucleotídeo,
formado por 3 partes. Aqui mostrando o que seria o nucleotídeo, né? Ó. Vocês estão vendo bem aqui em cima o Pzinho, que é de fosfato, a pentose e a base nitrogenada, que no caso aqui é a guanina. Não vão esquecer, certo? Guanina se liga com citosina, timina se liga com adenina. Isso no DNA. No RNA, a adenina vai se ligar com a uracila. Nós não temos timina no RNA, certo? E aí, essa ligação de um nucleotídeo com o outro, ou seja, de uma base nitrogenada com a outra, ela é feita por meio das chamadas pontes de hidrogênio, ou um processo de hidratação do DNA, certo? Não vão esquecer. Ponte de hidrogênio está presente no DNA. É o que liga essas duas fitas. Tem determinadas situações em que essas pontes de hidrogênio elas são quebradas de forma natural ou de forma induzida. Quando é que ela é quebrada de forma natural? Quando vai ocorrer síntese de DNA, ou seja, quando essa molécula aí vai servir de base para originar outra. Quando é que isso ocorre? Naturalmente, quando ocorre síntese de DNA lá no núcleo. Tem uma proteína chamada helicase que vai quebrando essas pontes, certo? Ela vai passando, vai quebrando, formando o que a gente chama de forquilha de replicação. A helicase vai quebrando as pontes e vai abrindo as duas fitas, separando as duas fitas. Quando é que ocorre de forma induzida, que não é natural? Por exemplo, quando nós ingerimos uma bebida alcoólica, quando nós pegamos muita radiação ultravioleta, e isso provoca quebra das pontes de hidrogênio. E aí, com o passar do tempo, isso vai resultar, por exemplo, em alguma doença, em algum tipo de câncer. As bases nitrogenadas, certo? As pontes de hidrogênio, vocês estão vendo aí, no caso do RNA. A duplicação do DNA, vocês estão vendo aí todas as enzimas que participam dessa síntese, lembrando que a síntese vai ocorrer sempre da direção 5' para 3'. Então, isso vai ocorrer e vai gerar o que a gente chama a fita molde, né, a fita líder, ou filamento líder, ele é mais rápido, certo? E aí nós temos o chamado filamento descontínuo, ou retardado. Esse vai ser mais lenta a síntese, e ele vai gerar o que a gente chama de fragmentos de Okazaki. Ou seja, como ele é mais lento, a DNA polimerase ela vai acrescentando esses fragmentos, que depois, posteriormente, vão ser retirados, certo? Mas aí nós temos um filamento líder, que é mais rápido, e esse filamento mais curto, mais lento, é chamado de fragmento. Aliás, gera esses chamados fragmentos de Okazaki. Vocês estão vendo aí as helicases abrindo na fita de DNA, as primases acrescentando, né, os nucleotídeos, a DNA polimerase fazendo a leitura, a DNA ligase. Então, cada uma dessas proteínas, elas têm uma função, certo? Isso daí é praticamente perfeito. Até um determinado período da nossa vida, essa síntese ela é perfeita. Por exemplo, digamos que a DNA polimerase acrescentou, por engano, um aminoácido. O que vai ocorrer? Ela volta lá, faz a leitura novamente para ver se está correto. Se não tiver, ela substitui colocando o correto. Só que com o passar do tempo, essa síntese perfeita ela vai reduzindo a sua probabilidade de perfeição e aí vão aparecendo as várias doenças. Aqui tem um quadrinho mostrando a função, a ação, aliás, de cada uma dessas enzimas. Por exemplo, a DNA polimerase 1 remove os fragmentos de Okazaki da fita do filamento descontínuo. A DNA polimerase 3 acrescenta a desoxirribose. A primase, né, catalisa a formação de RNAs. A DNA ligase vai ligando os fragmentos de Okazaki. A helicase vai abrindo a fita de DNA. E assim, consequentemente. Né, no caso, da transcrição do RNA, do DNA para RNA. Nós temos aí a RNA polimerase, né, que é quem vai fazer
esse processo. Isso daí já ainda ocorre no núcleo, certo? Aí eles estão sintetizando fita de RNA mensageiro. Percebam que também é da direção 5' para 3'. A síntese proteica, né? Isso já ocorre no no ribossomo, isso já ocorre no citoplasma. Vocês estão vendo aqui o RNA transportador, ó, transportando os aminoácidos, certo? Nós temos o ribossomo, no ribossomo nós temos duas subunidades. Vocês estão vendo aqui a subunidade maior e aqui embaixo a subunidade menor. Vocês estão vendo aqui a fita de RNA mensageiro, certo? Ela contém as informações para que ocorra a síntese de proteína. Ela tem a informação, é como se ela tivesse um bilhetinho bem aqui para o ribossomo, dizendo assim, ó, você vai fazer a síntese de proteína dessa forma. A proteína que você vai sintetizar é essa, bem daqui, tá bem aqui as informações, certo? Nós temos o sítio A e o sítio P. No sítio A se liga a molécula de RNA mensageiro, ó, e no sítio P nós vamos ter a proteína sendo codificada aqui. Como é que o ribossomo sabe que tem que parar? Existe o que a gente chama códon de terminação. Nós chamamos isso de trinca de bases. Por exemplo, a cada 3 bases nitrogenadas, nós temos um tipo de aminoácido. Vocês devem lembrar que nós temos 20 tipos de aminoácidos diferentes. Passou toda essa leitura aqui, ela leu todo aquele bilhetinho, o que vai acontecer? Lá no final, tem uma trinca de base que não significa nada. Ela não expressa nenhum tipo de aminoácido. Então, o ribossomo entende isso como o que nós chamamos de códon de terminação. Ou seja, ali ele para a síntese da proteína.